Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, nós precisamos retomar nossos estudos, não é verdade? Não podemos ficar sem fazer nada. Então vamos lá. Nós vamos retomar algumas coisas que nós estávamos falando nas últimas aulas e daquele ponto que nós paramos, nós vamos continuar, beleza? Então, o que eu preparei para vocês? Nós vamos começar a falar sobre as leis de Newton. Então, vocês lembram que nós comentamos sobre a primeira lei de Newton? Vocês lembram que nós falamos sobre a lei da inércia? Mas para falar sobre as leis da inércia, nós vamos retomar algumas perguntas. Essas perguntas nós fizemos durante as aulas, vocês lembram? Nós comentamos algumas coisas e agora nós vamos relembrar. Então, por exemplo, por que quando um ônibus freia ou acelera, somos empurrados para frente ou para trás? Lembra que nós comentamos, né? Estamos lá sentados. E aí o motorista ele começa a acelerar. Então o nosso ônibus vai para frente. Qual a sensação do nosso corpo? Ir para trás. E ao mesmo tempo, quando nós estamos em movimento, o que vai acontecer com o nosso corpo se o ônibus parar? Freou com tudo. Nosso corpo vai para frente. Então essa é a tendência do nosso corpo. Uma segunda pergunta. Por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos no carro? Professora, por causa do policial, não é? Senão o policial vai multar. Mas não é só isso, correto? A explicação física é bem diferente disso. Como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirá-la do lugar? Meu Deus, é mágica? Né? Eu retiro o papel, a garrafa vai continuar no mesmo lugar, mas como assim? Por que isso? E uma última pergunta, por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo? Então vamos lá, tentam aí. Pega o seu cabelo e tenta puxar, né? Coloca ele para cima. Você vai conseguir sair do chão? Então, desde o primeiro momento, desde as primeiras aulas que nós temos, né, de física no nono ano, eu sempre tentei trazer para vocês conceitos científicos, demonstrando para vocês que a física ela responde muitas perguntas. A física ela demonstra muitas coisas para vocês no nosso cotidiano, né? Então a física é a ciência do nosso cotidiano, é a ciência que nós temos, aonde ela responde as perguntas que muitas vezes a gente fica sem saber o porquê. Então, antes de falar mais sobre elas, nós vamos para alguns fundamentos que nós precisamos relembrar também. Adoro tirinhas, né? Então eu trago aqui para vocês sobre as leis de Newton. As leis de Newton são leis que determinam como a ação das forças influenciam no estado de movimento dos corpos. Então, olha só essa primeira tirinha que eu tenho, né, da Turma da Mônica. Adoro a Turma da Mônica. Como é, senhor Newton? Como é, senhor Newton? Aí o Newton tá com a maçã, né, trazendo a maçã, aí ele mostra para ela, e aí ele fica, né, mostrando ali o que aconteceu, tal, falando, deduzindo. E aí ela sai também querendo recolher essa maçã. Da onde vem isso? Quando nós falamos sobre as leis de Newton, nós não podemos esquecer da historinha, que na verdade não se sabe se é real, né? Mas nós contamos, nós todos os professores de física contamos, porque realmente até nos livros e apostilas trazem um pouquinho sobre isso. Isaac Newton, um belo dia, maravilhoso, ele estava debaixo de uma árvore de maçã, e aí caíram folhas e caíram maçãs, né, na cabeça dele. E o que ele começou a imaginar? Como? Por que a maçã cai? Por que as folhas caem? Alguma explicação existe? Então, existe alguma força que atrai? O que está acontecendo? É dali que veio, né, dizem que veio a lei da gravitação de Newton. Isaac Newton é muito, muito, muito bom. Ele é o cara mesmo da física, ele é maravilhoso, um estudioso assim exemplar. Ele trouxe muitas contribuições, né, para a física em si, não só para a física, mas para várias áreas da ciência, principalmente, né, para a física e para a química. Olha só, ele nasceu em 1642, no mesmo ano da morte do físico Galileu Galilei. Olha que coincidência, não sei se foi destino, o que foi, né? Mas Galileu Galilei morreu e aí nasceu Isaac Newton. Ele, além de física e matemático, ele estudou filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia, entre outras ciências que aqui não é citada. Então, o cara realmente é muito bom. Né? Um pouco sobre os seus trabalhos, como
a lei da gravitação universal, né, a partir daquele momento que ele estava abaixo daquela árvore, alguns fenômenos ópticos, cálculo diferencial integral, binômio de Newton, o estudo dos movimentos, que é o que nós temos, né, com as leis de Newton, que nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar um pouquinho. E aí a gente vem mostrar primeiro o que é a força. Não adianta eu falar sobre as leis de Newton se eu não falar sobre força. Quando eu falo sobre força, alunos, vocês precisam pensar que só existe força se existir uma interação entre dois corpos. Não há interação entre dois corpos, não existe força, tá? Qualquer agente capaz de produzir num corpo, uma aceleração, uma deformação. Então eu tenho um objeto, esse objeto ele está parado. Se eu empurrar esse objeto ele vai entrar em movimento. Então quer dizer, eu apliquei uma força a ele. Como eu apliquei uma força a ele, esse objeto começou a se movimentar, certo? Ou o corpo já está em movimento, mas eu venho e paro ele. Então ele pode ter uma deformação, que é o caso, por exemplo, do carro que está ali. Onde que essas forças estão? Pessoal, essas forças estão em todos os lugares. Né? Onde nós imaginamos ou nem imaginamos existe força. Eu estou deitado, eu estou dormindo na minha cama, gostoso. Existe uma força que está agindo ali, né, naquele meio, uma força que age sobre o meu corpo, mesmo eu estando parado, mesmo estando em repouso em relação a algum outro objeto. Então, elas estão presentes em todas as situações do cotidiano, né, até mesmo onde você nem imagina, sempre há um tipo de força envolvida em um fenômeno. Com qual instrumento nós conseguimos medir força? A força ela é medida por um instrumento que nós chamamos de dinamômetro. Esse dinamômetro ele mede em newtons, lógico, nós estamos falando de Isaac Newton, então ele mede em newtons, então eu tenho 100 newtons, 200 newtons, 300 newtons, aí vai depender do que eu estou medindo, correto? Aí nós temos algumas forças fundamentais da natureza, muito importante para todos, tá? Também vou passar rapidinho aqui, mas é bom vocês saberem. Nós temos a força nuclear forte, que é aquela força que faz com que o núcleo do átomo se mantenha juntinho. A força nuclear fraca é uma força que faz separar as partículas do núcleo do meu átomo. A força eletromagnética, lembra que nós estudamos sobre o eletromagnetismo? Lembra que nós falamos sobre os elétrons e sobre o magnetismo, juntou o eletromagnetismo? Então existe uma força ali, né? Essa força é a de interação entre as partículas, então que eu tenho ali na minha carga. Força gravitacional, a força então que age entre os corpos. Todos os corpos que possuem massa, existe uma força gravitacional. Então, a classificação das forças. Então, existe a força de contato. O que são as forças de contato? São forças que agem entre dois corpos, no mínimo entre dois corpos. Existe o contato entre dois corpos, existe essa força de contato. Então, são forças que surgem no contato de dois corpos. Então, eu estou ali, por exemplo, uma mola e um bloquinho. Se eu puxar esse bloquinho, eu vou movimentar a mola. Então, eu criei ali um movimento. Eu puxei e apliquei uma força. Tá? Então, aonde existe, quando puxamos, quando empurramos um corpo, existe essa força de contato, ok? Quando eu falo em forças de campo, eu estou falando aonde não existe o contato. Então, por exemplo, um ímã e um metal. Eu não preciso ter contato entre os dois para existir essa força. Entre os planetas, a força gravitacional entre os planetas ou entre os satélites e a Terra. Eu não preciso ter o contato entre esses dois corpos. Bem, então para a gente falar um pouquinho sobre a dinâmica, nas primeiras aulas nós falamos um pouquinho sobre a cinemática. Vocês lembram, pessoal, que nós falamos sobre velocidade média, falamos sobre movimento uniforme, falamos sobre movimento variado? Tudo isso era cinemática. Então nós estávamos trabalhando com o movimento, mas sem considerar suas causas. Agora, quando nós trabalhamos com a dinâmica, nós também continuamos a trabalhar com o movimento, só que considerando as suas causas. Por que um corpo está em movimento? Então, nós temos que saber os porquês. E aí vem a primeira lei, que é o que nos interessa agora, a lei da inércia. Né? O que fala a lei da inércia? Então, todo o corpo ele tende a permanecer no estado inicial, seja ele em repouso, seja ele em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Agora, se existir alguma força externa que faz com que aquele corpo esteja em repouso, entre em movimento, ou que faça o corpo estar em movimento, entrar em repouso, aí ele vai sair da inércia. Tá? Então, por isso que eu coloco ali, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Muito interessante, eu coloquei aqui para vocês, só para vocês fazerem uma comparação,
né? Aristóteles e Galileu, que vieram antes, olha, Aristóteles ele dizia que o movimento de um corpo não é um estado natural. Para ele, para que ele ocorra, né, o movimento ocorra, é necessária a ação de uma força, que é o que nós estamos falando agora na dinâmica. E Galileu, para Galileu, a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter velocidade constante. Então, assim, havia uma ligação muito grande entre eles. E aí a inércia, né? O que é, na verdade, a inércia? Então, ela consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante, ou seja, o estado de equilíbrio, repouso ou movimento retilíneo uniforme. Mas quando eu falo em inércia, eu preciso pensar no quê? Que é a grandeza física que mede a quantidade de inércia de um corpo, é chamada de massa. Então, se eu estou falando de inércia, eu estou falando de massa. Quanto maior a inércia, maior a massa. Ou quanto maior a massa, maior a inércia. É isso que eu preciso pensar. Então, é a quantidade de matéria. Se eu falo em quantidade de matéria, eu estou falando em massa. Acho bem legal, né? Outras tirinhas que eu coloquei aqui para vocês também imaginarem algumas outras coisas. Olha, às vezes não percebemos que estamos em movimento, realmente. Olha o que diz aqui. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? E ele dormindo, e ele quietinho. Aí ele começou a pensar. Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. É lógico, por quê? Porque nós estamos, né, como ele está ali, está parado. Ele está parado em relação à Terra. Então, ele está em repouso em relação à Terra. E a Terra ela está em movimento com uma velocidade constante. Então, quer dizer, ela está na inércia. Então, porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso. Agora, se o movimento estivesse com velocidade variando, aí sim ele teria que sentir esse movimento, mas nós estamos com a mesma velocidade, então nós estamos na inércia. Newton disse que um corpo permanece em repouso. Você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tende a permanecer em repouso. É só isso que ele estava falando. Então, ele estava explicando a lei da inércia também, não é? Então, se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo, ele vai continuar em repouso. Agora, por que John não foi ali e não deu uma batidinha na bundinha dele? Ele levantava, não é? Então, se não tem nada que vai fazer com que ele se movimente, ele não vai se movimentar, ele vai continuar na inércia. Mas uma mudança brusca pode nos lembrar disso. Como assim? Nós estamos em movimento. O que vai acontecer? Nesse movimento, olha lá. Para que serve essa manivela? Logicamente que freou. Não mexa no freio de mão, Garfield. O que aconteceu? Eles foram para frente. Então, houve o freio, estava em movimento. O que aconteceu naquele movimento? Eles continuaram seguindo para frente do mesmo jeito que eles estavam antes. Somente quando estamos acelerados, realmente sentimos algo que nos permite dizer que estamos em movimento. Aqui também só algumas situações, algumas figuras para vocês observarem. Para a gente estar finalizando aqui a importância do cinto, então nós precisamos usar o cinto de segurança para que o meu corpo não vá para frente se estiver em movimento e um freio, frear bruscamente, eu posso me acidentar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E de acordo com a primeira lei, a lei da inércia, a força é o agente que altera a velocidade do corpo, sim, vencendo a tendência de estar em repouso ou em movimento, que seria o equilíbrio, que seria a inércia. Então, velocidade constante, eu tenho uma aceleração nula, tá? Então, por isso que a força resultante também é nula. E aqui, referenciais inerciais, bem importante, tudo depende do referencial que eu adoto, onde que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, em relação a mim, o pacote está em repouso, pois suas coordenadas permanecem constantes em relação ao referencial. Ele está lá dentro junto com o pacote. Não está tendo o quê? Distanciamento. Então, está continuando a mesma distância está existindo ali entre os dois corpos. Isso é repouso. Nós já estudamos isso lá na cinemática. Assim, segundo a primeira lei, ele tende a permanecer em repouso, a não ser que alguma força ali modifique o seu estado. E agora quem está fora? Quem está fora vai acontecer o quê? Eu estou aqui com uma distância,
o ônibus ali vai estar se movimentando, o corpo vai estar se movimentando, então vai estar se distanciando. Como existe essa diferença das distâncias, nas posições dos dois corpos, o que vai acontecer? Vai existir o movimento. Então, ó, ei, aquele pacote que está em cima da mesa está em movimento, pois suas coordenadas estão mudando em relação a esse referencial adotado, certo? E aí aqui, para a gente realmente acabar essa primeira aula, o referencial só é considerado inercial se estiver em equilíbrio, ou seja, não possuir aceleração, quer dizer, ou está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então, para o referencial ser considerado inercial, não pode existir aceleração. Se existir aceleração, nós falamos que existem forças fictícias. Fictícias significa que existe aceleração no movimento, ok? Então, as leis de Newton, elas somente são válidas para referenciais inerciais. Só retomando algumas coisas também que nós vimos sobre forças, nós falamos nas aulas sobre a força centrípeta e a força centrífuga, lembra-se disso? Quando eu falo sobre a força centrípeta, é aquela força que está para o centro do meu círculo. Então, as duas forças estão no movimento circular. Agora, a força centrífuga é aquela força que vai para fora. Então, vai para fora ali do meu círculo, certo? Só para relembrá-los. E assim nós concluímos essa nossa primeira aula. E daqui a pouquinho eu venho com uma nova